Olá, estamos aqui para mais um podcast da EAD Assembleia de Deus Ministério de Toronto e hoje nós vemos com um testemunho que vai edificar a sua fé, um testemunho de um milagre que para os homens era impossível, mas não há nada impossível para Deus. Estamos aqui com a irmã Keila, é um prazer ter você aqui, irmã Keila, que o Senhor venha te abençoar e te usar durante esse podcast. Se quiser se apresentar, fique à vontade e deixe o Senhor te usar. Amém. A paz do Senhor, eu estou muito feliz pelo convite, né? Eu tinha feito um voto com Deus que aonde eu fosse, tivesse a oportunidade de estar falando desse meu testemunho, eu iria testemunhar. Glória a Deus. Então, quando você me convidou, eu falei, não posso recusar, né? Tenho o dever de ir falar desse testemunho para edificar a fé das pessoas, né? De quem estiver nos assistindo. E assim, tudo começou quando eu fui diagnosticada com infertilidade, né? Certo. O meu esposo sempre quis ter filhos. E no início eu não queria ter filhos, porque minha mãe criou a gente sozinho e eu via a dificuldade, né, de criar um filho. E o meu esposo, desde quando a gente tem 2 anos de casado, ele queria filhos e eu, não, vamos aguentar mais um pouco, vamos aguentar mais um pouco. Filho é responsabilidade, né? Sim. E aí eu não tinha aquele desejo, né, aquela coisa que ardia dentro de mim para ser mãe, por conta que eu olhava muito as dificuldades. De certa forma tinha um trauma, alguma coisa lá da infância. Tinha um trauma, porque minha mãe batalhou muito para criar a gente, né, e eu olhava assim e falava, não é assim, não posso fazer um filho e, né, você tem que cuidar, tem que educar, né. E aí os anos foram se passando, né, e o desejo de ser mãe, ele chegou. E quando eu esperei, né? Esperei uns 2 anos, sem tentar nada, só, né? E nada de engravidar. E na minha cabeça eu falava assim, não, se for da vontade de Deus, eu vou engravidar. Pronto. Não tomava nenhuma providência, não ia atrás, não olhava nada. E aí, quando foi em 2021, eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que ver o que está acontecendo, porque não engravida. E aí tem alguma coisa nisso aí. E eu tinha um fluxo da menstruação muito intenso, eram umas cólicas muito fortes, era um negócio assim que eu tinha que deitar o primeiro dia. Isso aí já foi o primeiro sinal, né? Que eu tinha que olhar o que estava acontecendo. E eu procurei uma médica aqui da cidade, que é especialista em reprodução humana. E nós fomos fazer alguns exames e eu descobri que eu tinha um mioma do tamanho de um limão galego, né, ocupando todo o meu útero. E também veio a notícia da infertilidade, né, que eu tinha baixa reserva ovariana, que na época eu tinha 35 anos, esse ano eu já faço 40. E aí, eu tinha 35 anos e a médica virou para mim e falou assim, olha, além do mioma, tem uma outra coisa aqui. Você tem baixa reserva ovariana. E o que é isso? Olha, você tem poucos folículos. Uma mulher com 42 anos, a média nacional, ela tem 8. Você com 35 tá com 6. Né? E aí eu falei, mas e como que é isso? Ela, se você quiser ser mãe, você tem que correr contra o tempo. E aí o meu marido também fez exames e nele também deu um tipo de infertilidade, né? Os espermas dele saíam com defeitos, ou saía com a cabeça grande, a cabeça pequena, ou sem cauda, ou não tinha força para chegar, né, até o óvulo. E ele fez o exame 2 vezes para comprovar realmente, né? E nessa época a gente sofreu bastante porque a gente chegou num estágio que se falasse de filho para nós era um trauma, um negócio complicado, né? E aí eu fiz a cirurgia, retirei o mioma, né? Isso em dezembro de 2021. E eu comecei um tratamento com essa médica. Tratamentos com indutores, né? O meu marido também. E aí, em agosto de 2022, eu engravidei. Né? Veio a notícia maravilhosa de que estava grávida. Só que aí eu perdi
E com isso, eu me frustrei, né? E eu me frustrei até com Deus. E na minha imaturidade, né? Eu culpei a Deus, falei, e me distanciei a minha fé dele. Mesmo eu frequentando a igreja, estando nos cultos, mas a minha intimidade com ele foi abalada, né? Sim. E nisso lá em casa a gente sentou e falou assim, ó, não vamos mais falar de filho. A gente deixa esse negócio de mão, deixa essa história de mão e vamos viver a nossa vida, né? E não vamos querer mais saber de filhos, né? Tá proibida essa palavra aqui em casa. E na época foi muito doloroso, né? A perda do bebê, porque era muito desejado, muito esperado. E eu tive que fazer acompanhamento psicológico, né? E fiz um tratamento, né? Para superar. E aí, quando passou todo esse processo, né? Eu comecei a... Vamos dar só uma pausazinha. Só para coisa aqui. Pode beber água. Dá para cortar e continuar, né? Pode ficar tranquila. Ele Meu vai Deus do céu, cortar tá, eu tô sentindo a minha voz ruim aí, tá não, né? Tá ótimo. Pode parar, beber água, não precisa... Aí... Vamos lá de novo. Tá, aí quando aconteceu todo esse processo doloroso com a gente, né? De perder nosso bebê. E aí a gente teve problemas no nosso relacionamento. Afetou a nossa vida, né? E aí eu tive que tomar atitudes, né? Eu, falei assim, não, Deus, eu não vou mais atrás de nada, não quero mais saber de fazer tratamento. Se tu quiser me dar um bebê, tu vai me dar. Se tu não quiser, tu não me dá. Aí... Em 2023, a gente conheceu uma pastora e ela apresentou um curso bíblico pra gente, né? E a gente começou a fazer esse curso. E eu tive outro olhar para Deus, né? A minha fé, ela floresceu novamente. E eu entendi que o meu Deus, o meu Pai, ele não tinha nada a ver com a questão de não vir meu bebê, de eu não ter meu bebê, né? Ele não era culpa dele, né? Eram consequências de coisas da minha vida. E eu desisti de fazer o tratamento com essa médica. E eu, olhando no Instagram, no YouTube, eu encontrei uma nutricionista especialista em fertilidade. Lá ela vende uma história de que você com 3 meses engravida. Eu olhei assim, falei, conversa, isso aqui é só para ganhar dinheiro, né? E aí, só que eu comecei a assistir as lives dela e vi que tinha fundamento. Ela chama o nosso corpo como aquário e o nosso bebê peixinho. E ela menciona que a gente tem que limpar o nosso aquário para o nosso bebê vir, né, e ser saudável. E ela começou a falar algumas coisas que eu falei, realmente, eu preciso mudar, eu preciso me reeducar a minha alimentação. A gente comia muito errado, a gente comia muita massa, né? Tinha dias que no meio da semana eu falava, amor, não vou fazer janta não. Aí ele, bora pedir uma pizza. A gente comia pizza, sanduíche, eu comia muito errado, né? E aí quando eu comecei a olhar para isso e mudei a minha alimentação, tirei o leite, tirei o trigo, mudei. Eu ia para as pizzarias, mas eu não comia, né? Porque o meu propósito era maior, né? Que era limpar o meu corpo, né? Limpar o templo, né? Isso, e ficar apta para engravidar. E aí, nesse meio termo, eu estava fazendo tratamento com ela, né? Ela não é adepta a remédios de farmácia, ela manipula tudo, manda manipular, né? E aí eu comecei a tomar as coisas que ela passou. E eu fiz uma bateria de exames. E eu vi que não tinha a mínima condição de eu ser mãe. A minha vitamina D lá embaixo. Nossa. O meu selênio, o meu zinco, tudo que era necessário para o meu corpo gerar uma vida, não tava. Você tinha deficiência? Tinha muita deficiência. Inclusive, quando ela olhou, ela falou assim, como é que você tá de pé? Como é que você levanta todo dia? Porque aqui tá tudo baixo. Aí eu falei, então tá certo. Pois eu vou correr atrás dessa parte aí.
E eu falei, Deus, eu vou correr atrás dessa parte e tu vai me dar meu bebê. E aí eu comecei a fazer esse tratamento, né? Essa limpeza, né? E tomar as coisas que meu corpo estava precisando. E mudei minha alimentação, comecei a praticar atividade física, comecei a treinar boxe, comecei a pedalar, a fazer coisas com o Rodrigo, né? Nós Mudou dois. o estilo de vida. Mudei o estilo de vida e mudou a minha intimidade com Deus. Sim. Eu comecei a olhar para ele de uma outra maneira. A minha fé, ela começou tipo assim, a acreditar que eu poderia sim ser mãe. Assim como Deus ouviu a oração de Ana, ele ouvia a minha oração. E aí eu comecei a fazer essa escola bíblica, né? Esse curso, esse treinamento bíblico, e lá a gente vai aprendendo algumas coisas a mais, né? Porque a gente participa da escola bíblica da EBD no domingo, ela te dá um norte. É como se fosse uma vitamina ali, fortifica, te edifica, abre tua visão. Isso, aí essa escola bíblica que eu participei, esse curso de treinamento bíblico, ele é bem mais aprofundado. Tu estuda sobre a fé, tu estuda sobre a oração. Maravilha. E aí eu descobri que a oração, ela não era um botão de emergência que eu podia ir lá e bater e dizer, Deus, manda meu bebê. E não era assim, né? E aí, um belo dia, eu tomava coenzima Q10. E quando você engravida, você não pode tomar coenzima Q10. Tem que parar. E eu precisava mandar manipular. E eu mandava manipular fora, porque aqui era muito caro, vinha de fora. E aí, nesse dia, eu comecei a orar e o Espírito Santo, e aí, eu compro ou não compro? Eu mando fazer ou não mando? E aí, eu precisei viajar para o Maranhão e eu passei mal no carro. E aí, o Rodrigo olhou assim para mim e falou, não é grávida, não? Aí eu falei assim, será, amor? Amém, se eu estiver grávida, né? Aí a gente viajou, chegou lá e eu muita fome, um negócio assim estranho. Eu pensei que eu tava com saudade da comida do Maranhão, né? E aí eu comendo assim desesperada, era um sono, um negócio assim. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha, mas até então ainda não tinha caído a ficha, né? Que eu tava grávida já. Aí eu voltei e eu precisava comprar o remédio, eu só, Espírito Santo, e aí eu compro ou não compro, eu posso tomar grávida. E eu falava assim com ele, né? A fé já tava lá. Já, e eu, o Espírito Santo, na hora que eu botava o pé no chão de manhã, o Espírito Santo, e aí eu preciso mandar manipular. Eu mando ou não mando? Aí eu passei uma semana nessa conversa com o Espírito Santo e nada dele me falar nada. Aí eu fui pra aula, né, do curso. Chegou lá, o pastor, professor, fez um momento, quando terminou a aula, de orar por todos os alunos, né? Quando chegou na minha vez, ele orou normal, não teve nada de revelação, nada, orou normal, passou. Aí, a moça, a secretária, chamou o Rodrigo e falou assim, irmão Rodrigo, vocês têm filhos? Aí ele falou, temos não. Aí ela falou, irmão, eu senti vontade de orar pelo ventre da Keila. Ele, pois pode orar. E eu tava esperando essa resposta do Espírito Santo, né? E aí, quando ela falou assim, Keila, eu queria orar por você, pelo seu ventre, aí eu me desmanchei. Aí eu comecei a chorar porque eu sabia. Você sabia da sua dor, do que você... Eu sabia da resposta que eu tava esperando. E aí eu falei, eu entendi, Espírito Santo, eu tô grávida, né? Você sentiu a confirmação nesse momento. E aí, glória a Deus. Eu não comprei o remédio, eu não mandei manipular a coenzima. E eu só ouvi uma voz dizendo, você tá grávida. Aí eu, amém. Fomos pra casa. E aí, nessa mesma oração, nesse mesmo dia a gente tinha tido uma aula sobre a gente orar um pelo outro, né? Chegou em casa, eu orei pelo Rodrigo, porque ele também tinha infertilidade e ele orou por mim. E a gente creu. Tô grávida. Mas também não alarmei ninguém, não falei nada. Porque da primeira gravidez eu saí alarmando, né? Saí, que a gente fica tão feliz, eu saí contando pra todo mundo. E aí quando eu perdi, pra poder dizer pras pessoas, não, perdi. Aí todo mundo te olha assim, né? Com aquele olharzinho e tal.
Aí eu falei, dessa vez eu não vou contar pra ninguém. Aí o meu esposo pegou e falou assim, ó, eu vou comprar o teste. Eu falei, não, mas tu compra o mais baratinho pra não estar gastando dinheiro. Aí ele foi trabalhar, chegou com aquele que é simplesinho, que vem, que fica dois risquinhos, bem fininho, né? Fininho, Aí eu falei, não vou levantar pra fazer esse negócio aí, amanhã de manhã eu vejo. Aí eu dormi de manhã, eu sempre levantava primeiro pra providenciar as coisas, né? Café, almoço. Aí eu levantei, aí eu vi a caixinha em cima do balcão. Eu falei, meu Deus, eu esqueci desse negócio. Aí eu fui lá, peguei, fiz. Aí ficou, aí eu... não. Jesus. Aí o Rodrigo levantou, eu falei, olha, tô grávida. Aí ele, meu Deus, tá grávida? Eu falei, calma, vou fazer o de sangue, né? Porque eu não confio nesses negócios não, vou fazer o de sangue. Aí eu te falo. Aí o Rodrigo viajou para trabalhar para Marabá e eu fui pro trabalho. Nesse meio tempo do trabalho, eu falei, eu vou logo lá no laboratório, faço logo esse negócio. Fui. Aí falei pra atendente lá, moça, quando sai o resultado, me manda pelo WhatsApp, porque não dá para eu passar aqui de novo, né? Ela, tudo bem. Aí passou o tempo, ela me mandou a mensagem. Quando ela me mandou que eu abri, tava lá, né? O reagente. Não era nem nome positivo, era reagente. Aí eu vou fazer diferente. Porque da primeira vez eu fiz uma surpresa pro Rodrigo, eu comprei, né, botei numa caixinha, entreguei pra ele, papai, tô chegando e tal. Falei, dessa vez eu não vou fazer nada de surpresa não, eu vou mandar o teste pra ele vai ler e eu vou dizer parabéns e pronto. E aí eu mandei pra ele tava ainda em viagem. Quando ele chegou em Marabá, que ele viu a mensagem, ele ficou tentando me ligar, né? E aí me ligou já falando, amor, pelo amor de Deus, não sei o que, todo feliz, que era o sonho dele, né? O sonho nosso, que a gente já tava há muito tempo tentando, né? E aí eu falei, mas não conto pra ninguém. Não vamos contar pra ninguém, vamos esperar os 3 meses pra gente poder, né, falar e tal. Aí ele, não, eu tenho que contar pra minha mãe, eu tenho que contar pro meu pai, pras minhas irmãs. Ele é muito assim com a família dele, né? Falei, pois se tu contar, vou contar pra minha mãe. Aí ele, não, então tá bom. Aí eu contei pra minha mãe, falei, mãe, segredo. Aí ele contou pra família dele, né? E pediu segredo também. Aí eu contei pra pastora Adriane, pastora, ora por mim, tô grávida, mas não vou contar pra ninguém. E ela, tá bom, amém, filha e tal. E aí nisso, né, foi passando, só que a minha barriga, ela, assim, eu acho que assim que eu soube que eu tava grávida, já começou um buchinho assim, porque eu era reta, né? Bem magrinha. E aí começou a aparecer um buchinho. E aí eu andava assim, eu via que as pessoas ficavam olhando. Aí eu, meu Deus, vão descobrir que eu tô grávida. Eu não quero que descubra que eu tô grávida agora, só com 3 meses, né? Só quando tiver o tempo de contar. O que dá pra entender de uma mãe que já perdeu, ela quer ter aquele nível de segurança, porque fica aquele traumazinho, aquele medo de perder novamente. E aí não era que a minha fé tinha sido abalada, é porque eu já tinha passado por uma perda. Dá pra entender perfeitamente. Né? E aí eu falei, Deus, dessa vez eu vou fazer diferente. Pai, eu não vou contar pra ninguém. E eu vou fazer tudo que tiver que fazer, né? E assim, que dê tudo certo. E foi tu que me deu, né? E eu me lembro, Jordânia, assim, que quantas vezes eu chorava orando, pedindo pra ser mãe. Quantas vezes no meu secreto eu entrei e falei, Deus, assim como tu deu, assim como tu fez, né, mulheres na tua palavra, né, a Sunamita, né, a Ana. Então, assim, eu também quero provar do teu milagre, porque ele não pode ir nem além nem aquém da palavra dele, né? Então, se tá aqui, ele cumpre, porque ele é fiel a essa palavra. Você se apegou. Eu me apeguei a isso. Eu peguei a palavra dele, né? E eu entendi essa paternidade. Eu entendi que ele é o meu pai. Eu entendi que eu tenho um Deus que é um pai. Glória eu entendi que eu sou importante, né? E
E que eu lembro que eu recebi críticas quando eu comecei a fazer esse tratamento, essa mudança alimentar, né? Porque tem gente que fala assim, é fresca, não come isso, não come aquilo, não sei o quê. E eu falava assim, olha Deus, se eu não engravidar, pelo menos eu vou ser uma velhinha dura, saudável, porque eu tô mudando a minha alimentação, né? E eu, quando eu engravidei, que eu comecei esse processo, eu quis fazer tudo certinho, né? Eu fiz acompanhamento de nutricionista gestacional, né? Que eu queria garantir, né? Que não, assim, o que tiver ao meu alcance, Deus abre portas. É tipo assim, eu não tinha, a gente não tinha condições financeiras de fazer tudo que eu fiz, né? Eu fiz o meu pré-natal todo no particular, porque quando eu fiz a ultrassom do primeiro trimestre, né? Sim. Que é a gente faz aquele teste para saber se tem risco de pré-eclâmpsia, né? Eu tive risco de pré-eclâmpsia, né? E aí eu tava fazendo meu pré-natal pelo SUS até então. E eu falei, Deus, pois eu vou pro particular, porque apesar de ter sido o Senhor que me deu meu bebê, mas eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Então eu vou procurar sim a melhor médica, eu vou procurar sim tentar ter alimentação melhor, eu vou procurar sim tomar as vitaminas necessárias, né, assim, tudo direitinho, para que o que tiver ao meu alcance eu consiga fazer, né? E assim foi. Eu mudei para médica, uma obstetra particular. Eu fiz acompanhamento na nutricionista gestacional e tipo assim, foi tudo bem com a Heloísa, né? Nós descobrimos que era uma menina. A Heloísa fez chá revelação e assim, eu passei por muitos desafios durante a gestação, porque a insegurança, ela bate na porta. É humano, né? Como eu já tinha tido uma perda, de vez em quando vinha aquele medo, aquela insegurança, né? E eu chorava e orava e falava, Pai, não deixa isso crescer dentro de mim, porque tudo que eu sinto a Heloísa sente, né? E aí eu não queria passar para ela esses sentimentos, essa insegurança, essa ansiedade, né? Esse medo que vinha, o medo de perdê-la. E aí eu tinha, graças a Deus, o Rodrigo foi muito parceiro, muito companheiro, e sempre me ajudou, sempre, né, todas as horas estava ali, né, e assim, eu tive oportunidade de viver esse milagre, né, que era gerar uma vida. Eu tive a oportunidade de falar para Deus, Pai, obrigada por me fazer gerar uma vida dentro de mim e ver, porque assim, eu sangrei um pouquinho, né, e aí eu pensei que já estava abortando. Aí, nossa, bem no comecinho, foi um susto. Tava com 4 semanas. Certo. Aí eu fui fazer a ultrassom. Aí só tinha a bolsinha, né? Eu comecei a chorar. A médica olhou assim e falou, mas você tá chorando, o que tá acontecendo? Eu falei, doutora, eu já passei por essa experiência e eu olhei e a bolsinha não tava mais aí. A bolsinha já tinha descido. Então, pra mim, só o fato de ver essa bolsinha aí, porque ela falou, você não vai sentir, mas você não vai ver nada, não dá nem pra ouvir o coração ainda. Falei, não tem problema, mas só eu ver esse saco bem aí, que é o saquinho gestacional, só eu ver esse saco aí, pra mim, já é um milagre. Eu contei pra ela, né, e ela tinha sido a mesma médica que tinha me atendido quando eu perdi, ela não lembrava de mim, porque passam muitas pessoas, e eu falei, eu lembro da senhora. Eu me lembro, sim, da senhora. Foi a senhora que me deu a notícia. E na época ela foi, assim, bem fria. Ela falou, minha filha, eu nem prestei atenção e tal. E eu chorando, falando pra ela, né? E ela, não, mas agora já vai estar tudo certo. Olha aí, já tá aí. Essa daí vai segurar. Essa vez aí vai segurar. E eu, vai sim, porque essa aqui foi o meu pai que me deu. O meu pai celestial, né? E aí, comecei a acompanhar, então eu vi a Heloísa dentro de mim, desde quando ela era o saquinho lá, eu fui vendo a evolução, e toda vez a gente chorava, porque a gente sabia o quanto que a gente queria e o quanto que era impossível pra gente, humano, porque o meu marido com problema
de infertilidade e eu também com problema também, porque quando a gente começa a ler a respeito de infertilidade, a gente vê que a gente não tá só, tem tantas mulheres passando, ou com endometriose, ou com um ovário policístico, ou com o útero com miomas, o útero que é virado, invertido, tanta coisa que você vê, é menopausa antecipada, né, precoce, então assim, é tanta coisa que você fala assim, meu Deus, que mundo é esse que a gente não sabe, né? Às vezes a gente pensa que é só conosco, mas tem muitas pessoas, muitas mulheres passando pela mesma situação. Isso, eu tive a oportunidade também de gravar com a mesma nutricionista, né, que ela é ela é de São Paulo e ela tem um canal, né, e ela me convidou e assim como eu falei no início, né, eu prometi para Deus que onde eu fosse e eu tivesse a oportunidade de falar o meu milagre e mostrar o meu milagre. Eu não trouxe a Heloísa hoje aqui porque ela começou a chorar para dormir, o pai dela ficou com ela, mas onde eu vou, que eu tenho a oportunidade, eu mostro e falo, ó, essa daqui foi Deus que me deu. E eu sempre falo pra ela, quando eu tô conversando com a Heloísa, né, que ela tá com 10 meses hoje, mas eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu falo, ó, mamãe e papai não podia ter você não, mas o papai do céu deu você pra gente cuidar aqui na terra, e você não é minha, você é dele, você vai servi-lo, vai amá-lo, mamãe vai ensinar, papai vai ensinar. Então assim, hoje eu vivo esse momento, né? Essa experiência de ser mãe, que um dia eu sonhei tanto e eu chorei tanto querendo, né? Eu lembro que uma vez eu vim para um congresso aqui na Igreja das Mulheres e eu vim arrasada, porque às vezes eu estava bem, às vezes eu estava mal, né? Quando alguma amiga engravidava, eu ficava feliz por ela e por dentro eu ficava morrendo, porque eu falava assim, poxa, e eu? Quando vai ser a minha vez, né? Quando eu ia para algum chá revelação, eu chorava, emocionada e ficava, oh meu Deus, quando vai ser a minha vez, né? Quando eu vou fazer meu chá revelação, né? Quando eu vou viver esse momento lindo? E quando eu vejo, às vezes, as pessoas não valorizando isso, não valorizando esse privilégio de gerar uma vida, eu fico muito triste. Meu esposo teve contato com uma pessoa que ela tem vários filhos, ela tem escadinha, né? Ela é usuária de droga, eu até chorei no dia quando ele me contou a história. Ele chegou em casa arrasado, porque ela tinha vários filhos e não podia cuidar. E a gente queria e não podia, né? E ela tinha muitos e ela não estava valorizando, porque ela se drogava e os filhos ficavam jogados. Ela tinha inclusive um bebê. Meu esposo chegou arrasado e eu fiquei arrasada também. Até hoje eu não consigo contar sem chorar, porque às vezes a gente tem os filhos e não acha que não é um privilégio, né? Sim. Mas é um privilégio, assim, gerar uma vida, né? E principalmente quando você não pode, Deus vai lá e te dá, para provar que Ele é Deus, para provar que Ele cumpre a palavra dele, Ele é o Deus do impossível e Ele faz milagres até hoje. Sim, Ele fez na minha vida, né? Restaurou meu casamento, me deu minha filha, né? Que hoje a gente tem a Heloísa. Esses dias eu tava até falando pra ela tá querendo fazer birra. Eu falei, ó, tu tá pensando que tu não vai apanhar porque tu é esperada, tu vai apanhar? Sim! A mamãe ainda é daquele tempo que, né, disciplina, né? Raiz. Mas não é porque você foi tão desejada que eu vou deixar você fazer o que você quiser. E ela ficou me olhando assim. E assim, hoje a gente vive essa experiência. Eu fui ser atendida no hospital e lá a moça me falou que tinha problema de infertilidade. Eu virei pra ela e falei assim, eu também tinha. Hoje eu não tenho mais. Deus vai me dar outro. Vai sim. E aí ela falou, é mesmo? Eu falei, eu tenho os exames tudo em casa. Eu falei pra ela, mulher, e o meu ainda era pior, que eram os dois. Era o marido com problema e eu também. Casado. E aí Deus foi lá e fez um milagre. E quando eu contei pra ela, ela se emocionou, né? E eu orei por ela, falei, em nome de Jesus, você vai ter sim. Tenha fé.
Tenha Glória a fé Deus. que você vai ter sim. E aí, quando eu voltando à história da nutricionista, né? Quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, de gravar na live dela e falar, ela falou assim, olha, um dos pilares, que ela chama pilar, né? Um dos pilares que eu tô vendo aí que em você é bem ativo é a sua fé. Sim. Né? Porque o primeiro pilar para você conseguir conquistar essas coisas que só no sobrenatural, que se você conversando com uma pessoa que não entende da palavra de Deus, ela não vai entender, né? Certo. Mas é a fé. Então, o primeiro de tudo é a fé, que foi o que fez com que, né, Deus me desse esse presente. Até porque ele fala na palavra dele, né? Sim. Que tudo é possível mediante a fé, né? E hoje, onde eu vou, eu falo, eu conto. Olha, eu não Glória podia a ser Deus. mãe, e Deus me deu a Heloísa. E para provar que ele é Deus e que ele é Deus do impossível, ele curou a minha infertilidade, porque na época, em 2021, eu tinha 6 folículos, né? Sim. Eu tinha 35 anos. A gente vai menstruando, vai perdendo, né? E quando foi no começo desse ano, eu fui fazer meus exames normais, né? Que tem que fazer todo ano. Aí, do nada lá, porque tem um período certinho de você contar os folículos, né? Terceiro dia da menstruação. E aí eu não tava, já tinha menstruado, já tinha passado. Aí eu fazendo lá a ultrassom e tal, os exames lá, eu falei, doutora, conta aí quantos folículos eu tenho aí pra ver se ainda dá Deus de ser mãe. Aí ela pegou e falou assim, começou a olhar e falou assim, não tá na data certa não, né? Que sabe, tem que ser no terceiro dia e tal. Mas eu tô 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menino, tem um monte aqui, só no 1. Aí eu falei, menino, você é mesmo, doutora? Ela falou, eu falei, doutora, mas em 2021 a doutora falou que eu só tinha 6. Ela falou assim, pô, multiplicou aqui o negócio aqui, porque se tu só tinha 6 naquela época, não era pra ter mais nada aqui, porque, né? Eu falei, pois Deus me curou, assim mesmo, até nisso, porque eu pensei que ele ia só me dar, só a Heloísa, né? Abriu as fronteiras, alargou. Abriu as fronteiras, tanto é que hoje em dia, quando atrasa, eu fico meio assim, né? Porque a Heloísa só tem 10 meses e o marido fica festejando. Aí, na hora que eu falo pra ele descer, ele, eu não, Deus sabe de todas as coisas, tem tempo pra tudo. Nós esperamos a Heloísa 10 anos. Foi 10 anos tempo, de espera. muito tempo esperando a Heloísa, né? Então, assim, que eu comecei a correr atrás, eu fiquei 5 anos. 5 anos que eu comecei a correr atrás, né, à espera da Heloísa, né, fazendo, tentando e nada, toda a vida era uma frustração, né, atrasava um dia, 2 dias, já criava aquela expectativa, coração já ficava, né, eu ia lá, ixi, a menina do laboratório abusou meu rosto. De muitos testes. Muitos testes. É tão tal que eu ia lá, já dava o braço assim, aí ela, quando era uma novata, ela, é o exame pra fazer beta-HCG. O beta-HCG, não sei o que, aí eu, mulher, já assim, sabe? Aí quando coisava que eu mandava, aí negativa, eu, oh meu Deus, só gastei dinheiro, era muito frustrante, muito, isso. Era muito dolorido, muito, assim, nossa, eu me apegava àquela palavra, que é a esperança, na raiz que foi cortada, ainda há esperança. E eu me apegava a essa palavra, né? E eu orava, eu me lembro que eu fazia orações, eu botava a mão no meu ventre, e eu orava e falava, Pai, a tua palavra diz pra gente fecundar, pra gente reproduzir, pra gente se multiplicar. E eu quero viver a tua palavra de fato. Eu não quero só ouvir falar, eu não quero só de repente ter uma experiência rasa contigo, eu quero ter uma experiência além contigo, né? E pode ter certeza, Pai, que onde eu for, eu vou levar a tua palavra, eu vou contar o meu testemunho, né? Tipo assim, eu vou romper os meus limites para poder falar para as pessoas desse amor, desse cuidado que Deus tem com a gente, né? E Deus abriu portas para mim, né? Eu consegui fazer a minha
meu pré-natal todo no particular. Eu fiz pilates, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz acupuntura, eu fiz drenagem. Menina, eu fiz tudo que falava. Deus proveu tudo. Deus proveu e falava, Senhor, Glória não sei a de Deus. onde vai vir esse dinheiro, mas vai vir. E aí Deus abria portas, né? E aí eu fui fazendo e fiz tudo. Parecia aquelas gestantes ricas, né? Eu tinha que a nutricionista, eu tenho uma nutricionista gestacional, eu tenho uma fisioterapeuta pélvica, né? Que eu fiz com a Yara, filha da Núbia, né? Muito boa da Longe melhores que a gente fazer tem. propaganda aqui pra ela, que a minha amiga é top. Maravilhosa, gente. E ela é uma multipessoa. Ela cuidou de mim quando eu operei, né? Aí eu tenho também o testemunho, gente, da pós a gestação, né? O período do perpuério. Isso. E eu treinei para ter normal, não consegui. Eu queria muito ter normal porque eu não tenho rede de apoio, né? Minha mãezinha é doentinha, não podia vir me ajudar. E eu falei, Deus, eu quero ter normal, mas seja feita a tua vontade, Pai, porque tu que sabe o melhor para mim. E aí eu treinei, fiz tudo direitinho, né? A Yara treinou, a gente treinou para eu ter normal. Eu contratei uma enfermeira obstetra, a Dola, para me auxiliar, né? Pra gente fazer. E eu combinei com meu esposo, porque pra gente ter no particular era 10 a 12 mil. Eu falei, não vamos gastar dinheiro com isso, não. A gente teria que se desfazer de algum bem, alguma coisa, né? E eu falei, não, vai dar certo. Eu vou ter no hospital público mesmo, Deus vai comigo. E eu comecei a orar, né? E começou a sair muitas notícias ruins do hospital, né? Muita coisa ruim. E eu evitava olhar, né? Evitava. Na hora que eu tava olhando aqui que vinha, aí eu passava. Deus, eu não quero saber disso. Vai dar tudo certo. Tu vai entrar comigo lá dentro. Assim como a tua palavra diz que tu ordena anjos ao nosso favor, tu vai ordenar anjos e eles vão entrar comigo lá dentro. E vai ser tudo certo, vai dar tudo certo, vai ser uma benção. Aí eu tentei ter normal, não consegui. Eu tive toda a contração toda, eu senti tudo. Eu fiquei mais de 6 horas em trabalho de parto. Eu senti as contrações como se já tivesse dilatado tudo e só tinha 1 centímetro dilatado. Aí a enfermeira olhou e falou assim, não, você não vai ter abertura, vamos pro cesárea, né? Aí fomos pro hospital público. E pra glória de Deus, né? Deus cuidou de mim lá dentro. Eu fui super bem tratada, né? Tive a Heloísa no dia 14 de julho, às 16 horas. Ela veio grande, veio com 51 centímetros, com 3,350 kg. Ela foi considerada um bebê bem grande, né? Lá. E assim, fui bem tratada, fui bem cuidada lá. Depois viemos para casa, Deus proveu uma pessoa para vir ficar com a gente. Deus tocou no coração da Yara para ir lá em casa colocar o laser na cirurgia para cicatrizar mais rápido, né? Fazer todo o acompanhamento. Ela foi. Glória a Deus. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim, amiga, esse negócio aqui é caro, eu não tenho dinheiro mais não. Aí ela, amiga, isso aqui é um presente. Glória a Deus. Isso aqui não vou cobrar não, viu? Aí, cuidado de Deus. Cuidado de Deus. E eu lembro que quando eu cheguei do hospital, a Heloísa chorando, e nós dois sem saber o que fazer, né? Sim. Tudo novo. E eu passei a noite chorando. Passei a noite orando, dizendo, Deus, como é que eu vou cuidar dessa bebê? Pai, tu me deu uma bebê e agora eu não sei cuidar. Não sei de nada. E a menina tá chorando demais. E eu não sei. E a menina não pegava o peito. E era aquela coisa. Aí, depois, no outro dia, Deus mandou uma pessoa lá em casa para cuidar da gente, né? E mandou a Yara, né? E foi dando tudo certo. E a gente foram passando os dias, né? E para a glória de Deus, né? Nós fomos superando as nossas dificuldades, né? Com um bebê que você olha assim, tão frágilzinha, e você, o que que eu faço? Se eu pudesse, eu que tava chorando, né? Deus, o que que tá sentindo? Eu não sei o que que tá sentindo. E eu lembro que a gente orava, o Rodrigo e eu, a gente, Pai, não dá sabedoria, porque a gente pediu a menina, agora a menina veio, a gente não sabe o que faz com a menina. E a menina chorava muito, ela, até o 2º mês, ela foi muito chorona, muito, que eu falava assim, meu Deus. Eu lembro que o Rodrigo uma vez ligou para a pastora Adriane, socorre aquela lá em casa. Ele estava trabalhando e eu fiquei sozinha com ela.
E aí tipo, eu dei tanto leite pra ela que ela passou mal, né? Ela gorfou demais, sim, e eu fiquei assustada, porque quando eu olhei ela tava só com um olhinho assim do lado de fora, toda melada, e eu me assustei. E aí o Rodrigo ligou pra pastora, a pastora chegou lá em casa ligeiro, né? Ela foi der flash nesse dia. E aí ela chegou lá em casa ligeiro, e aí me acolheu a Heloísa, né? E aí a gente foi banhar a Heloísa, ela, filha, bebê assim mesmo, dá um susto na gente, mas tá tudo bem, né? E vocês vão vencer, né? E vai dar certo. Aí ela ficava com a Heloísa, filha, vai lá banhar, porque a gente não consegue nem banhar, nem comer, né? O bebê só chorando, você não consegue comer direito, não consegue banhar. E aí ela dava suporte pra gente. E assim, graças a Deus, Deus foi colocando pessoas. Teve a irmã aqui da igreja, a irmã Andressa, que mandou áudios me orientando, me auxiliando, porque ela já tinha passado pelo período que eu tava passando. Eu falei, meu Deus, quem foi que contou pra essa irmã que eu tava precisando ouvir essas coisas? Meu Deus, porque eu tinha falado só pra ele, né? Sim. Eu tinha, pai, me ajuda, eu falo com quem? O que é que eu faço? Eu tenho muito isso com Deus, né? Quando eu preciso resolver uma coisa, eu falo, Deus, e aí? Com quem é que eu vou falar? Me orienta aí, porque se eu tiver que falar com o presidente da República, eu vou. Se ele tocar no meu coração e falar, você tem que falar com fulano, eu vou lá e falo. Pra resolver o problema, né? E aí eu orava, Deus me ajuda, com quem é que eu falo pra me ajudar aqui com a Heloísa, que a gente tá passando por um processo aqui com ela, tá? A irmã foi lá, mandou áudio pra mim, me orientou, né? E aí, pra glória de Deus, deu tudo certo. Glória a Deus. Né? E hoje a gente tá aí, né? Vencendo os obstáculos do dia a dia com uma bebê de 10 meses, que já engatinha pra tudo quanto é lado, já tá levantando sozinha. A Heloísa é muito maravilhosa, Heloísa, uma bênção. A Heloísa, o pai dela é músico, né? Então ele toca pra ela e tal. Ela já tem o violãozinho dela, ela tem um tecladinho, né? Ela tem um pandeiro que ela toca. Vai ser música também, igual o pai. Então, ela gosta, né, de música. E é isso, né? Então, assim, meu testemunho hoje, eu tenho vários. Se eu for contar, a gente passa, né, horas aqui. Mas hoje o testemunho que eu tenho para contar para vocês é do meu milagre de ter gerado uma vida sem poder e de Deus ter me curado da infertilidade, né? E hoje eu não tenho mais baixa reserva ovariana, né? E o Rodrigo não fez mais exames, né? Nós cremos também que Deus fez um milagre completo. Não tem mais isso. E, né, hoje a gente, por onde a gente anda exibindo o nosso milagre. Glória a Deus. Contando para as pessoas e mostrando e falando para que a fé das pessoas seja multiplicada, né? Seja que a fé seja assim aumentada, né? Que a pessoa tá com a fé morta, porque assim Deus ele não trabalha em cima de ficar nos dando fé. Quando a gente se converte, ele nos dá uma sementinha ali. E através da palavra dele a gente vai aumentando, né? Se fortificando, se fortalecendo e vendo o testemunho na vida das pessoas. Aquilo ali conforta o coração da gente. E a gente não sabe, aqui na igreja mesmo, tem mulheres que desejam ser mãe. E eu sempre falo, você vai ser. Você vai ser, porque o seu pai é um pai bondoso, amoroso, que só quer o bem para você, seu Pai Celestial. E onde eu vou, que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, não se preocupe, é no tempo de Deus, mas faça o que for necessário. Veja a sua alimentação, veja se está tudo bem, faz uns exames aí para ver se o corpo está tudo certo, né? Para você poder gerar um bebê saudável, porque eu tive o risco da pré-eclâmpsia, mas a Heloísa estava bem perfeita. Depois eu tive o colo do útero curto. Eu acho que eu até esqueci de contar aqui nos detalhes, né? Mas eu passei por esse processo também. Deus também me sarou, me curou. Champarou. Porque eu fiz tem um período que você faz para verificar como que tá, né? E deu como se a Heloísa fosse nascer prematura. Eu entrei em oração, pedi oração para a pastora, né? E aí
fui curada. Com um mês depois eu fui fazer o exame, que inclusive a minha obstetra ela não, tipo assim, ela nem queria que eu fizesse. Que ela falou, não vamos ficar cutucando esse colo do útero, não. Né? Eu falei, mas eu vou fazer. Aí eu fiz, aí a médica que fez falou assim, você tinha o colo do útero curto? Era? Porque aqui não tem nada não, aqui tá tudo certo. Normal. Falei, glória a Deus, pois Deus me... Outra cura. O meu colo do útero, né? Aí eu tive a Heloísa com 40 semanas e 4 dias, né? Segurou até o final. Tudo certinho. Tudo certinho. No final, tive risco de aumentando a pressão. A obstetra entrou com a medicação certinho. Então, assim, por conta da minha idade, né? Sim. Porque eu sabia. Eu tive a Heloísa com 39 anos. Então, assim, meu corpo não é mais o mesmo de uma menina de 20 e poucos anos, né? Então, assim, eu sabia que tinha muita coisa que era por conta da idade, né? E tinha que controlar a alimentação. Eu engordei 20 quilos, eu já voltei o corpo, né? Mas na época era uma fome desesperada. Eu lembro que tinha os lanches aqui na igreja, eu queria comer tudo só. Eu vi um bolo, eu queria comer o bolo todinho só. Mas eu me controlava, né? Então, quando eu ia com um pratinho para repetir, a irmã já falava, oh, meu Deus, lá venha. Calma, mulher. Lá vem a irmã de novo, aí me dava um pedaço de novo. Às vezes o bolo tava só irmã, lá. Irmã, não faz isso não. Irmã, me dá mais um pedaço. Aí a irmã vinha e dava mais um pedaço. Era uma fome, assim, a Heloísa, assim, sabe? Ficou gigante dentro de mim. E aí... Glória a Deus. Saudável. Então, assim... A Heloísa sempre perfeita. Todos os exames que a gente fazia, a Heloísa sempre perfeita, sempre perfeita. Deus é perfeito, né? E eu, assim, pra glória de Deus foi tudo bem, né? Não tive como eu queria, que era normal, mas tive. Foi como Deus quis. Mas foi como Deus quis, tive, né? E eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, eu quero a minha filha. Glória a Deus. Keila, foi um prazer ter você aqui. A gente está chegando no nosso horário. E o que chama a atenção aqui de todos os testemunhos que eu já ouvi, o da Keila me chama a atenção porque a infertilidade era de ambos, do casal, tanto dela quanto do esposo. A maioria dos testemunhos que eu já ouvi foi de infertilidade por parte da mulher. O que testifica o poder de Deus, que não há nada impossível para Deus. Contrariou a medicina, Deus deu o milagre da Keila, ainda curou a Keila da infertilidade, né, para a glória de Deus. E isso edifica muito a nossa fé, que venha edificar a sua fé. Se você está passando pelo mesmo processo da Keila ou qualquer outro processo, em qualquer outra área, a Keila testificou que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é o Deus do milagre, o Deus que tudo pode fazer. Keila, para finalizar o nosso podcast, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem do coração de Deus para mulheres, pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou, ou algo parecido em outra área, que precisa de um milagre, que precisa de uma intervenção divina. Fica à vontade e pode deixar sua mensagem. Amém, né? Glória a Deus. Tudo é para honra e glória do nome do nosso Deus, né? Nosso Pai. Olha, eu queria dizer para você não desistir, né? Alimente a sua fé através da palavra de Deus. Creia, né? Faça o que tiver ao seu alcance, né? Corra atrás, né? E que Deus vai sim te dar teu milagre, sim. Deus vai sim restaurar aquilo que tem que restaurar em você. E se for um bebê, Ele vai te dar. Amém. Né? Se for essa bênção que você está esperando, né? Que é o milagre de gerar uma vida, o privilégio de gerar uma vida, Ele vai fazer isso na sua vida, sim, porque Ele é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida da gente nos mínimos detalhes, é um Deus provedor, sim, né? É o nosso Pai, né? Então, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes, Ele está cuidando de você também. E faça a sua parte, né? Cuide do seu corpo, né? Cuide da sua mente, faça exercícios, né? Faça exercício físico, né? E creia no poder da palavra de Deus e se alimente da palavra de Deus. Amém. E como a Keila falou aqui, né? Reforçando, faça a sua parte, porque muitas pessoas estão à espera do milagre ali e não se movimentam, não é? A partir do momento que você
coloca a sua fé em ação, se alimenta da palavra de Deus e faz a sua parte, como aquela fez, que ela foi cuidar da sua saúde, ela foi cuidar do templo, limpar o templo e preparar esse templo, que é o corpo, né, que é morada do Espírito Santo de Deus, para receber o seu milagre. O Senhor viu que ela estava fazendo a parte dela, estava orando, buscando, e o Senhor operou, uniu ali o útil ao agradável, né, e o Senhor foi lá e fez o milagre. É isso, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, nós temos outros vídeos aqui anterior, você pode ir lá assistir, né? Muito obrigado e o Senhor abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem